Boa noite, meu povo. São quase 9 horas da noite e eu resolvi fazer um bolo e uma canjica pro meu marido, que vai ficar de plantão amanhã, para ele estar levando. Senão ele fica sem comer nada, né? Aí ele tem que estar levando alguma coisa. Ele leva marmita do almoço que eu fiz hoje e leva alguma coisa para tomar café, porque ele não janta. E sempre faço alguma coisa diferente para ele estar levando. Então eu vou fazer um bolo de fubá, eu já comecei a fazer, e a canjica, que já tá ali cozida, acabar de temperar. Então esse aqui dentro já tá batido o óleo, o ovo e açúcar. Então eu tô dobrando a receita. Então geralmente é 3 ovos, meia xícara de óleo e 1,5 xícara de açúcar. E eu dobrei. E 1,5 xícara de leite. Então assim, povo, eu bati tudo no liquidificador primeiro. E agora, como eu dobrei a receita e a base da minha batedeira é pequena, eu coloquei aqui nesse bol aqui e eu vou bater com batedeira. Aí eu vou acrescentar a farinha de trigo, o fubá e o fermento e coloco uma pitadinha de sal. Minha mãe me ensinou. Porque eu não sei, mas é assim. Acho que o sal é para realçar o açúcar, né? Realçar o sabor. Então eu vou bater aqui, vou colocar, como eu dobrei a receita, eu vou colocar umas 2,5 xícaras de farinha e 3 de farinha e 2 de fubá. Depois, se eu alterar, eu vou falando para vocês. Então, vou bater e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Vou bater na batedeira. Então essa é a xícara que eu tô usando pra medir tudo. Ela tem mais ou menos uns 3 dedos. Quantos ml que tem, depois eu olho e falo pra vocês. Mas eu não sei quantos ml. Então vou pôr agora 2 xícaras de farinha. É sempre bom, né, a gente fazer. Bom que fica para café da manhã. Ó, tá vendo? 2 xícaras. Vou bater isso aqui para depois eu colocar o fubá, porque eu tenho que ver. Eu coloquei 2 xícaras até agora. Vou bater para depois eu ver se precisa de mais. Eu vou colocar mais farinha e o fubá. Então, vou bater aqui e já volto com vocês para vocês verem como que fica a massa. Ó, bati com 2 xícaras. Tá bem ralinho, tá vendo? Vou acrescentar mais 2 xícaras de farinha. Por que que eu vou bater aos poucos? Porque depende muito da qualidade da farinha. A qualidade da farinha interfere muito aqui, porque às vezes é uma farinha que chupa mais os líquidos, às vezes não. Então eu vou acrescentar mais 2 xícaras aqui de farinha. E vou bater de novo. Ela não pode ficar muito pesada, porque eu ainda tenho que pôr fubá. Porque afinal de contas, né, é bolo de fubá. A farinha tá acabando, mas eu tenho outro pacote ali. Eu vou virar aqui e vou acrescentar mais, porque vai precisar de mais 1 xícara de farinha. Então, ó, vou completar aqui, tá vendo que tá faltando? E já volto vou bater e depois eu mostro pra vocês como que ficaram. Como que tá ficando aqui, tá bom? Ó, eu coloquei ao todo, deram 5 xícaras dessa. Bati 2, depois bati mais 2 e coloquei mais 1. Então deram 5 para chegar nessa consistência, que ainda não está no ideal. Tá mole, bem rala. Mas eu não vou colocar mais farinha porque eu vou colocar o fubá. Se eu ver que com o fubá ainda vai continuar nessa consistência aqui mole, eu vou acrescentar mais farinha e não fubá, tá? Porque senão o bolo fica com fubá, ele fica, se eu acrescentar muito fubá, fica muito pesado. Então eu vou colocar 2 dessas xícaras de fubá e vou bater. Isso, gente, depende da farinha que você está usando. Depende muito qual é a farinha, porque como eu disse, puxa muito o líquido, a farinha. Então depende. Agora sim tá no ponto que eu gosto. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó,
a massa fica fofinha quando dá essas bolinhas de ar, porque é sinal que você bateu bem. E agora tá no ponto, filmar assim, ó, tá vendo? Agora tá no ponto bom, tá? Ponto ideal pra uma massa de bolo. Aí, com duas xícaras de fubá, chegou nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, eu já não vou acrescentar nem farinha e nem fubá. Agora eu vou colocar pó royal, que vai 2 tampinhas, né? 2 tampinhas assim, que equivale a uma colher de sopa, e uma pitada e um pouco de sal. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de sal que eu vou colocar. Ó, vou colocar aqui, essa colherzinha aqui equivale meia colher de chá de sal. Vou colocar meia colher de chá de sal. Então, aqui, ó, tá vendo? Não é muito funda, não. E a tampinha de pó royal, que é o fermento em pó, é assim. Eu vou colocar 2, porque eu tô fazendo 2, dobrando a receita. Então, ó, 2, porque eu dobrei a receita, porque senão, né, o bolo não cresce. E eu não coloco cheio até em cima, não. Nessas voltinhas que tem aqui dentro, aqui, eu coloco até na primeira aqui, assim, ó. Tem uma voltinha aqui embaixo, aqui, até na primeira. Então, ó, foi nessa voltinha, coloquei, bati tudo bem batido, tá? Bati tudo bem batido. A massa tá bonita, ó. Vai crescer bem essa massa. E vou virar aqui pra vocês verem como que está a massa. Aqui, ó. A massa ficou bonita. Deixa eu ligar o flash só pra vocês verem, ó. Massa tá bonita, não tá uma massa pesada. E agora eu vou... Ai, não cai o celular. E agora eu vou virar a massa numa forma e vou voltar aqui para mostrar para vocês como que fica. A minha forma é essa. Olha o tamanho. Ela é grande, não é pequenininha. Por isso que eu dobrei a receita. Aqui eu untei com manteiga e a manteiga pode ser margarina e farinha de trigo no fundo. Agora eu vou virar aqui e vou colocar pra assar. E a gente tem que dosar a massa, tá? Porque eu dobrei a massa, mas se eu ver que é muita massa, o bolo vai crescer. Esse bolo pode derramar dentro do forno. Então, eu vou colocar um pouco, não vou pôr tudo, que eu tô vendo que essa massa vai crescer bem. Deixa eu ver. Não, cabe tudo. Vou colocar toda a massa aqui, porque ela vai... Eu achei que eu não ia colocar tudo, mas vou colocar. Por ali dá pra vocês verem aqui, ó, a quantidade de massa que tem. Então, eu vou colocar mais um pouco da massa que sobrou aqui. Não coloca tudo não, gente. Por mais que vocês acham que a forma é grande, cabe tudo. Não põe tudo, não. Que a gente tem que ser aos poucos, né? Porque senão a massa pode derramar dentro do forno. Então a gente vai colocando e dosando aqui. Eu vou colocar tudo, que eu acho que não vai derramar, não. Qualquer coisa eu aviso vocês. Se derramou, se não derramou. Ó, coloquei a massa toda. Então, ó, eu coloquei a massa toda. Vocês olhem o tamanho do tabuleiro de vocês
e depois eu coloco a medida para você certinho, da quantidade. O meu bol, ele é bem grande, bem fundo, e tava por aqui assim de massa, então deu bastante massa, porque eu dobrei por causa do tamanho aqui da minha forma. Agora eu vou levar pro forno e vou colocar no forno elétrico. Então, ó, vou ligar o forno aqui, 180 graus, vou colocar só embaixo por enquanto, depois eu ponho em cima. A minha forma é grande, ela não vai assim, então tem que ir assim. Gente, esse forno era da minha mãe. Minha mãe fazia só aqui os bolos dela. Bolo no forno. São 8h56. Vou deixar aqui 30 minutos. Porque como é forno elétrico, ele assa bem. De manhã eu assei o lombo. Em torno de 45 minutos um lombo ficou assado. E eu vou deixar 30 minutos. Daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês como que o bolo ficou, se cresceu, se derramou. Se derramar vai fazer maior bagunça nesse forno. Rezar pra não derramar. E eu mostro pra vocês como que ficou o meu bolo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, com o resultado pra vocês. Aqui é sempre assim, né? Todo mundo mostra fazendo a receita, se deu certo, se não deu, às vezes... a receita às vezes nem dá certo, a pessoa vai lá, corre e faz outra receita para postar uma receita que deu certo. Vou mostrar se vai dar certo ou não a receita, porque eu dobrei ela. Então vou mostrar para você se derramou no forno, se deu certo, se cresceu, se ficou douradinho, como que ficou, se ficou fofinho, se ficou bom, se não ficou. Eu vou falar para vocês. E mostrar a bagunça que fica quando a gente tá fazendo receita, né? Virar a câmera aqui pra vocês verem. Então, ó. Aqui, sujeira. Ó, tudo que eu fui usando aqui, ó. É isso, vou limpar. Até daqui a pouco, com o resultado. Pessoal, o bolo ficou pronto. E agora eu vou passar um cafezinho. Porque bolo tem que ter café. Não é hora de tomar café, não. Não é recomendável tomar café uma hora dessa, né? 10 horas da noite. Mas, então assim, 30 minutos de forno, bolo pronto, café sendo passado. E eu vou mostrar pra vocês como que está esse bolo. Olha o tanto que cresceu, douradinho, fofinho. Vou partir aqui para vocês verem. Ó, que lindo que ficou meu bolo. Vou partir aqui, vou tirar um pedaço e vou mostrar para vocês como tá por dentro. Ó, olha esse bolo. Olha como é o tanto que cresceu, ó, quentinho. Então, ó, douradinho, bonito, café sendo passado. E é isso. Beijo pra vocês e até a próxima receita. Ah, e a canjica tá aqui, ó. Terminou de cozinhar e agora eu vou temperar. Beijo, boa noite.